Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em vossos corações. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazer mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no ano de 2022, no primeiro trimestre, estudando a respeito da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós estamos chegando à lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Você que está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, nos ajude espalhando a Palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. A lição de número 3, a inerrância da Bíblia, tem o texto áureo em Mateus 5, versículo de número 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sobre a tradução deste versículo, nas versões de Almeida, eu vou comentar mais ao final desta pré-aula. A verdade prática da nossa lição diz que a doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A nossa lição tem objetivos específicos que o professor deve estar atentando. Temos também uma leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21, também aos Hebreus capítulo 10, os versículos 15 ao 17. Temos 3 tópicos que estão muito bem explicados pelo comentarista da nossa lição. Vamos lá então, o que é inerrância? Porque esta é a primeira pergunta que nós precisamos levantar, o primeiro questionamento que nós precisamos levantar na nossa classe. O que é inerrância? Inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Ela é verdadeira em tudo o que afirma. Essa definição está na sua lição bíblica, logo no primeiro tópico. Então, inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Ela é verdadeira em tudo o que afirma. Aliás, a própria Escritura declara a sua inerrância. E eu quero aqui, não vou poder ler todos os textos, mas eu quero apontar alguns textos importantes para você estudar, para você levar para a sua classe. A própria Escritura declara a sua inerrância. Veja textos como João 10 e 35. O final deste versículo, por exemplo, diz que a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. João 10 e 35. Veja também Provérbios 30, versículo 5. Salmos 18 e 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 22 e versículo 31. Mateus 5 e 18, que é o nosso texto áureo. Você vai poder conferir nesses textos. É claro que existem outros que a própria Bíblia Sagrada declara a sua inerrância. Eu vou repetir para você que é professor levar para a sua classe. João 10 e 35, Provérbios 30, versículo 5, Salmo 18 e 30, segundo livro de Samuel 22, 31 e Mateus 5 e 18, que é o nosso texto áureo. Mas, além da Bíblia ser inerrante, ela é também infalível. O nosso comentarista até diz aqui no terceiro subtópico do tópico 1, que por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes
confundidos como sinônimos. Nós preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Olha só, para fechar aqui esta parte, eu quero ler com vocês um texto que eu citei, que é Provérbios 30, versículo 5, que diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E o versículo seguinte diz assim, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus é pura, ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus também é infalível. Veja Isaías, o profeta Isaías 55 e o versículo 11 que diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra não falha, ela sempre cumpre o seu propósito, ela sempre atinge o seu alvo. Por isso que nós, professores da palavra, nós, ministros do Evangelho, às vezes até vamos ministrar, estamos um pouco desanimados ou cansados, mas quando nós abrimos a Bíblia, lemos e explicamos a Bíblia, o Espírito Santo faz a obra, porque o compromisso do Espírito Santo é com a palavra, não é por causa da minha pessoa, não é por você, nós não somos o centro, mas a palavra tem poder, a palavra tem objetivo, tem propósitos e sempre cumpre o seu propósito, porque a palavra não erra, a palavra não falha. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos também nas Escrituras que o Espírito Santo é o guardião da Bíblia. O Espírito Santo guiou e preservou as Escrituras. Este é o tema do nosso segundo tópico. Vamos ver aqui de uma maneira um pouco mais técnica, mas de que maneira o Espírito Santo é o guardião das Escrituras. Primeiro, ele é o guardião das Escrituras nos autógrafos. O que são autógrafos? Autógrafos são os textos, são a grafia do próprio autor ou o seu escrevente, ou o seu amanuense, aquele que escreveu por ele. Então, autógrafo é o texto original da maneira que saiu do punho do autor ou do seu escrevente. Mas o Espírito Santo também guiou e preservou os apógrafos. O que é, professor Márcio, ou o que são apógrafos? Apógrafos são as cópias fiéis dos originais. Creio que já seja de conhecimento dos professores, dos ministros do Evangelho, que não existe hoje nenhum autógrafo, nenhum manuscrito original que saiu da mão do autor. O que nós temos são apógrafos, que são cópias fiéis dos originais. E o nosso comentarista diz aqui que apógrafos existem hoje cerca de 25 mil cópias desses manuscritos, a maioria deles em hebraico, grego e latim, mas não existe nenhum manuscrito original que saiu da mão do autor. Todavia, neste processo de transmissão do texto, da mensagem, o Espírito Santo, que é Deus, foi o guardião. Glória seja dada ao Senhor por isso. Então nós vemos que a inspiração do Espírito Santo foi preservada nas cópias dos originais, por isso que nós temos hoje a pura palavra de Deus. Com certeza, em outro momento, nós iremos discutir a respeito das diversas versões que temos. Aliás, em outro momento, não. Nesta própria pré-aula, no finalzinho dela, eu vou falar sobre erro de versões em português, mas isto não invalida a palavra de Deus que é inspirada. Através
dos léxicos, dos dicionários bíblicos que temos hoje, nós podemos ter acesso a uma tradução, fazer a exegese, a própria exegese do texto, você mesmo pode fazer. Nós temos muitos recursos para fazer isso, então nós podemos chegar àquilo que a palavra está dizendo. Então, como o Espírito Santo preservou as cópias originais, nós temos hoje sim a pura palavra de Deus, apesar de alguns erros de tradução, o que não invalida o erro no texto original, o que não tira a infalibilidade das Escrituras. Ainda nesse tópico, no segundo tópico, o nosso comentarista fala dos apócrifos e dos pseudo-epígrafos. Nós, evangélicos protestantes, não reconhecemos os apócrifos como autoridade espiritual. Isso está até na declaração de fé das Assembleias de Deus. Não reconhecemos os livros apócrifos como autoridade espiritual. São livros escritos por autores judaicos em tempos, principalmente no período interbíblico, que tem o seu valor histórico, mas não canônico. Então nós não reconhecemos a autoridade espiritual destes livros. Por quê? Porque eles têm alguns erros, têm alguns anacronismos, contam histórias que estão fora do seu tempo, anacronismo. E se tem erros, não pode fazer parte da palavra de Deus, porque a palavra não tem erro. Tem também doutrinas divergentes. Vocês sabem muito bem que a Bíblia não entra em contradição. A Bíblia não diverge com ela mesma. Então, se há divergência, é porque alguma coisa está errada. Então, esses livros, apesar de serem livros históricos, não são canônicos. E por que, professor Márcio? Eles foram inseridos na Bíblia romana, na Bíblia católica romana. A Igreja Católica Romana, ela precisava dar validade às suas doutrinas. Ao longo do tempo, começou a criar muitas doutrinas que não tinham base bíblica e começaram a surgir alguns questionamentos. Ela precisava validar essas doutrinas, então inseriu os livros apócrifos. Eles não fazem parte do primeiro cânon sagrado, tá? Os primeiros livros que foram considerados escrituras, palavra de Deus, eles não fazem parte, não faziam parte, foram inseridos depois. Então, os apócrifos são livros históricos, têm a sua validade histórica, se você quiser ler não tem nenhum problema, mas não são livros inspirados pelo Espírito Santo. E os pseudo-epígrafos, aqui a situação é mais complicada. Esses pseudo-epígrafos são falsos escritos. São escritos atribuídos a uma pessoa que não foi ela que escreveu. Então o nosso comentarista diz aqui que eles foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então nós temos outros livros de Paulo, cartas de Paulo que não estão na Bíblia, temos de Barnabé, temos de Pedro e outros muitos pseudo-epígrafos que são falsos escritos que foram escritos por autores desconhecidos que atribuíram a sua autoria a um dos personagens da Bíblia, a um dos grandes homens da Bíblia, mas não fazem parte também do cânon sagrado. No terceiro tópico, nós temos a verdade nas Escrituras. Deus é verdade. Deus é a verdade. Quero mostrar para vocês aqui o texto que está em Romanos 3 e 4, a primeira parte desse versículo que diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Romanos 3 e 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha só, Deus é a própria verdade. Outro texto que você pode utilizar aqui é aos Hebreus, capítulo 6 e o versículo 18, onde diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. É impossível que Deus minta. Então, o que ele fala
é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é verdadeiro, então a sua palavra é a verdade. Toda a verdade espiritual e moral que o homem precisa conhecer está na Bíblia. A Bíblia, portanto, ela é completa. Aquilo que a Bíblia fala também da história ou da ciência e também da criação é verdade divina revelada. Não tem erros. Quando a Bíblia fala lá que o sol parou, que a lua parou, não é um erro. Está falando do ponto de vista humano. Nós não falamos que o sol nasce, que o sol se põe, e nós sabemos hoje claramente que não funciona assim, que é a Terra que gira. Todavia, gira em torno de si mesmo e em torno do sol, né? Que são as estações. Mas não é isso que nós estamos falando. Quando nós falamos que o sol nasceu, que o sol se pôs, nós estamos falando do ponto de vista humano, então isso não é erro, como alguns alegam. A Bíblia tem sim erros. Não, a Bíblia não tem erros e ponto final. Amém, queridos? Nós estamos já indo para o final desta pré-aula, mas eu preciso falar algo importante que não foi corrigido nesta revista, que é o texto de Mateus 5:18. Mateus 5:17, Jesus diz que veio para cumprir a lei, não veio para abrogar, não veio para desfazer, veio para cumprir. E no versículo 18, diz assim, que é o nosso texto áureo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa é a versão de Almeida, Revista Corrigida, que é o texto majoritário utilizado pela CPAD, utilizado pela maioria dos cristãos assembleianos. O que acontece com esse texto? Professor, qual é o seu problema com esse texto? Esse texto ele está muito mal traduzido nesta versão de Almeida e em outras também. O que acontece? Qual é o problema, professor Márcio? O problema é que não tem J nem tio no hebraico. Exatamente. No hebraico não tem J, então o texto não pode dizer J. No hebraico não tem tio, então o texto também não pode dizer tio. Olha aí, professor, se disse que a Bíblia não erra, se disse que a Bíblia é infalível. Eu estou falando agora da tradução dos manuscritos. Consegue me entender? Então veja que não tem J e não tem tio. Por exemplo, não existe Jacó, não existe Jeová em hebraico. Não existe José, né? Jeová é I, som de I, Y com som de I. Veja que Jacó é Iacov, José é Iosef, né? Começa com Y. Mas existem também o I, que é, se não estiver enganado, a 10ª letra do alfabeto hebraico e a menor das letras. É isso que o texto está falando. Nem um I e nem um traço se omitirá da lei. Então, não muda muito, porque nós entendemos aqui que a tradução de Almeida, que Almeida fez para o português, ele está querendo dizer que nenhuma letra, nenhum traço pode ser omitido da lei sem que tudo seja cumprido. Nós entendemos o que o texto está falando, porém, é importante que você estude na escola dominical, você que faz cursos teológicos, saiba que não existe J em hebraico e não existe também tio. Qual é a melhor tradução para este versículo? Podem existir outras traduções, mas deixa eu citar a NAA, a Nova Almeida Atualizada, até que arrumou uma parte, disse assim, nenhum I. Eu creio que a Almeida Atualizada também, nenhum I. Mas ele falou tio, ou tio passará da lei, nenhum I ou tio. Consertou a questão do J, mas manteve o tio. A BKJ, a Bíblia King James 1611, diz que nenhum iota ou um traço de letra passará da lei. Então, a BKJ, a Bíblia King James 1611, traduz muito bem. Um iota ou um traço de letra não passará da lei sem que tudo seja cumprido. A VDN, versão de Nelson, diz que nenhum só i ou traço cairá da lei. Então, uma tradução também muito próxima, muito correta em relação ao original. Então, a BKJ, Bíblia King James, também a VDN,
São duas versões aí que traduzem muito bem o texto de Mateus 5 e 18. Para encerrar, Hebreus 10 e 16 está na sua leitura bíblica em classe, diz que este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. O que esse texto quer dizer? Que nesta nova aliança, as leis do Senhor, elas estão no nosso coração e escritas no nosso entendimento. O que isso quer dizer? Que a Bíblia já não está mais sendo escrita, ela já foi escrita, ela foi encerrada. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que ela não está somente no papel. A palavra de Deus não está somente aqui, ou no seu tablet, ou no seu computador. A palavra de Deus na nova aliança, ela é escrita, ela é colocada no seu coração e escrita no seu entendimento. É desta maneira que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que preservou as Escrituras, sendo escrita por cerca de 40 autores diferentes em um espaço de 1.600 anos, o mesmo Espírito Santo que preservou as Escrituras, ele continua a preservando, mas agora não somente no papel, ele continua a preservando no seu coração, colocando no seu coração e escrevendo no seu entendimento. Portanto, viva a palavra, ame a palavra, estude a palavra e com certeza você será próspero no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.